Bem, olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Humanas. Meu nome é Cleiton Luiz e, bem, normalmente aqui no canal a gente sempre vai tratar de desenvolvendo humanas, né, direcionado para a questão de desenvolvimento pessoal, tá bom? Só que também um assunto que a gente sempre vai trazer aqui no canal é relacionado a desenvolvendo humanas, né, para a parte empresarial. Então, nesse assunto, né, nesse ramo, a gente vai falar, no caso, coisas relacionadas a recursos humanos, a administração, a gente vai falar sobre marketing também, a gente vai falar sobre o departamento pessoal. Então, são assuntos relacionados à empresa, ao qual o enfoque maior também vai ser a psicologia, né, com base nisso, tá bom? Pra gente, então, abrir o nosso bate-papo e começar falando sobre esse assunto, você já ouviu falar da sigla TID? É uma sigla familiar para você? Já fez uso dela aí na sua empresa, né? Então, vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Bem, ó, para quem não sabe, T e D, eles são duas siglas bastante utilizadas no caso, né, dentro de qualquer empresa, ou deveria ser utilizado na verdade. E ele trata da sigla treinamento e desenvolvimento. Então são dois enfoques, né, que toda empresa precisa ter. A parte do treinamento de pessoas e a parte do desenvolvimento de pessoas. Lembrando que aqui a gente está então tratando sempre de pessoas, né? Então relacionado à individualidade de cada um, relacionado à necessidade que a empresa tem. Então basicamente aqui também a gente está falando de uma melhor adaptação. Tudo bem, né? Essas duas siglas, elas são casadas também com a sigla R e S, né, que seria recrutamento e seleção. Só que enquanto recrutamento e seleção ela é tratada num primeiro escopo, né, aqui a gente já está falando de alguém que está dentro da empresa, já passou pelo processo de recrutamento e seleção, quiçá também participou aí da parte de triagem e foi selecionada. Estando dentro da empresa, como que nós vamos estabelecer então a adaptação dessa pessoa? Para isso, a gente vai se utilizar de TID. Bem, ó, para começo da nossa conversa, então, a palavra treinamento, ela significa o que dentro da empresa? Ela significa esse primeiro processo de adaptação. Tudo bem? Ok? Não só de adaptação inicial, tá bom? Ela pode ser uma adaptação posterior para quem já está na empresa. Mas, inicialmente, a gente vai tratar esse caso como um treinamento, né? Um processo de adaptação inicial. Esse treinamento inicial que a gente vai despender para esse novo colaborador é justamente o processo que ele precisa aprender para poder fazer da melhor forma possível aquilo que ele foi contratado para fazer. Como que é o treinamento, Cleiton? Você vai pegar todo o processo, então, que esse colaborador novo precisa fazer e você vai dividir ele em partes, ok? Então, você vai inclusive colocar cada processo uma nomenclatura específica para aquele processo. Ok? Então, vejamos assim, um colaborador novo ele vai trabalhar na parte administrativa de uma empresa, tomando conta de um determinado setor. Você vai então seccionar todas as coisas que ele precisa elaborar naquele processo para poder conseguir tomar conta. Então você vai colocar tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, você vai enumerar todas as tarefas que ele precisa estabelecer, que ele precisa vistoriar, que ele precisa acompanhar, que ele precisa fazer. E aí essa tarefa você vai ensinar para ele por partes, entende? Você vai acrescentando parte por parte. Ele precisa, primeiramente, tomar consciência de como faz uma determinada tarefa, né, específica, cortada, fracionada, e aí, após ele conseguir fazer aquela tarefa da sua melhor forma, aí sim você vai participar, né, você vai dar para ele, na verdade, a parte 2, a parte 3, a parte 4, até que ele compreenda a tarefa como um todo. E aí, a partir dessa compreensão, ele vai estar realmente apto para estar desenvolvendo aquilo na empresa. Então note que a todo momento aqui a gente está falando de colocar em partes todas as ações que aquele colaborador novo vai fazer dentro da empresa. Então ele vai ter um processo de assimilação de cada parte. E aí a gente pode muito bem fazer isso na prática, né? Colocando a parte teórica primeiramente e já colocando aquele colaborador na prática, por exemplo, para que ele assimile aquilo da melhor forma possível. Ou então a gente também pode fazer só na teoria,
onde a gente vai falando, né, modelos, às vezes até fazendo uma apresentação teatral, por exemplo, né, para que ele compreenda na prática, né, como é que aquilo funciona, anotando e posteriormente colocando aquilo na prática e tendo um acompanhamento para isso. E aí eu vou estar acompanhando, né? A gente vai estar fazendo ali, né, uma correção ou outra, a gente vai estar acrescentando uma nota ou outra, entende? No intuito dele fazer aquilo da melhor maneira possível. O ideal, quando a gente está realizando o treinamento, é sempre casar a teoria e a prática, até para poder ele assimilar melhor o conteúdo. Lembra que o principal aqui é aquele colaborador novo assimilar o conteúdo. Então, uma coisa bem interessante também que é possível a gente fazer no treinamento é sempre colocar a coisa mais mastigada possível, mais detalhada possível, entende? Coloca todo mundo como uma criança literalmente, né? Que você precisa explicar o beabá da coisa. Porque por mais que às vezes a pessoa até tenha uma certa expertise e consiga com facilidade assimilar o conteúdo, muitas das vezes é no treinamento que a gente também vai corrigir falsos padrões. Então, por exemplo, algo que ela acha que é certo, uma maneira de tratar o cliente, uma maneira de conversar, uma palavra que ele pode ou não usar, entende? No treinamento você vai lapidando todas essas coisas. Então é uma forma também da gente esmiuçar todo o conteúdo para ele assimilar não só o padrão da empresa, como também cortar determinadas ações ou determinados conceitos ou até determinados hábitos que para a empresa não é interessante. Tudo bem? Bem, ó, dependendo do tipo de treinamento também que a gente vai elaborar para esse colaborador novo, a gente também pode fazer a apresentação dele dentro da cultura que a empresa tem. Então, uma maneira bem interessante, por exemplo, da gente conduzir um treinamento também a um novo colaborador principalmente, é você fazer com que ele divague sobre todos os setores da empresa, ou pelo menos aqueles setores que têm mais sinergia entre si, entende? Fazendo com que ele compreenda o processo e ele se sinta mais uno dentro da empresa. Lembra que a todo momento a gente está fazendo com que esse colaborador se sinta próprio dentro da empresa, né? Que ele se sinta à vontade dentro da empresa. Então você fazer essa apresentação da cultura da empresa também é muito interessante, né? Para ele se sentir mais uno. Se a sua empresa ela prioriza também a questão do espírito de equipe, é bom que esse treinamento ele não ocorra sozinho, tá bom? Que ele ocorra não só com outros novos colaboradores, mas se for um único colaborador ou uma quantidade pequena de colaboradores, você pode fazer com que ele interaja, né, no treinamento, nesse processo de integração com a empresa, você pode fazer com que ele interaja com outros membros, entende? E aí ele vai ter um tempo, no caso, para poder dialogar com esses outros membros e aí fica muito mais fácil dele também criar vínculos, dele criar aptidões dentro da empresa, dele desenvolver ideias, né? E a cabeça, no caso desse novo colaborador, normalmente é muito aberta a princípio, né? Então, as coisas novas, principalmente de pessoas que já trabalham há algum tempo na empresa, costumam aflorar novas ideias na cabeça desse novo membro, né? Então, é interessante a gente fazer uma boa recepção também no treinamento. Então note que aqui o principal é a gente fazer essa secção de tarefas quando a gente está falando então do treinamento desse colaborador, tudo bem? Então o ideal é, ele vai ser apresentado as atividades, não só de uma forma teórica, mas de uma forma prática, e ele também vai ser apresentado ao cronograma, à cultura, à forma que a empresa tem de trabalhar. Mesmo que ele tenha experiência naquele setor, naquele cargo, é muito interessante você fazer isso, é muito importante você fazer isso, ok? Porque assim ele pode também ter ideias de atuar de forma diferente, né? E você, a depender do cargo que ele vai exercer, ele também tem liberdade para poder criar, para sugestionar, para dar ideias, né? E de repente está acrescentando realmente como um novo membro dentro da empresa, tudo bem? Pois bem, ó. Quando a gente está falando de um treinamento para um grupo de pessoas ou para uma pessoa que está já há muito tempo na empresa, a gente pode dizer aí cerca de meses, de anos, ou às vezes até décadas aí dentro da empresa, faz muito tempo que ele está exercendo aquela atividade, a gente também pode aferir um treinamento para esse grupo, né, para essas pessoas, tudo bem? E a esse treinamento a gente vai dar o nome de reciclagem, tá? O que seria reciclagem, Cleiton? Bem, ó, a reciclagem ela é voltada para as pessoas que já trabalham na empresa há algum tempo relembrarem dos processos.
Porque muitas das vezes, pelo costume, pela facilidade que tem, que a gente procura, né? A gente acha que tem na verdade, a gente vai fazendo aquele processo de uma maneira tão monótona, de uma maneira tão rotineira, que muitas das vezes pode acontecer o perigo de a gente perder alguns detalhes de extrema importância. Às vezes até uma fala, é uma atitude, é uma ação, às vezes até uma forma de pensar, entende? Então, aquilo pode vir a atrapalhar a empresa, né, a longo prazo, porque foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo, e fica igual um telefone sem fio. Alguém fala uma coisa, quando vai chegar lá no final já está totalmente diferente. A ideia é a mesma. Na reciclagem, então, eu vou trazer aquela pessoa, aquele membro que já é antigo, aos valores principais que a minha empresa tem. Então, quando você for elaborar, né, no caso, um processo de reciclagem, você vai ter que ter um cuidado diferenciado de treinamento para esse colaborador que já está na empresa. Então, é interessante, sim, eu apresentar determinados fatores para ele, determinadas coisas, só que eu já vou ter uma opinião mais direta, porque já é um cara que já trabalha na empresa, entende? Inclusive, eu posso utilizar da opinião dele para poder melhorar processos. Né? Eu posso inclusive pegar a opinião desse cara, né, que já está há um tempo na empresa, participando de uma reciclagem, para poder melhorar o procedimento para os novos membros, novos integrantes que forem entrar na empresa. Então, o processo de treinamento, de reciclagem, melhor dizendo, para quem já está na empresa, ele é um tanto diferenciado, mas ele serve para resgatar valores que foram perdidos ali pelo excesso, enfim, por N coisas, né, que acontecem no dia a dia da empresa. Então, basicamente, essa é a definição que a gente encontra de treinamento, ok? Bem, galera, ó, eu tô aqui fazendo a edição do vídeo e eu achei que ficou muito grande esse vídeo de treinamento e desenvolvimento, tá bom? Então, para ficar mais fácil de assimilar ele, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Essa primeira parte vai ficar só o treinamento e a segunda parte vai ficar só o desenvolvimento, tá bom? É até melhor também porque de repente vocês estão interessados só em um tópico do que no outro. E como eu entro muito em detalhes, fica até mais fácil também de assimilar o conteúdo, tá bom? Espero muito que vocês gostem do conteúdo e vamos fazer assim para poder ficar melhor, tá bom? Valeu, abraço.